Então, dando continuidade aqui ao desenvolvimento da nossa aplicação de importação de NFE, hoje faremos a tela do fornecedor. Vamos abrir nossa aplicação aqui, vamos fazer uma build. Nossa build falhou. Eu havia feito um commit que deve ter quebrado a classe, que é a classe do Supplier View Model. É até bom que podemos validar esse erro aqui. Então, namespace list não pode ser encontrado. Basicamente é porque eu esqueci de colocar a lista aqui em cima. Então, vou dar um clique em cima da lista, pressionar Ctrl ponto e selecionar a primeira opção, o using system.collections.generic. Isso será o suficiente para resolver o problema do erro. Em seguida, supplier é com 2 P's. Então vamos adicionar o P aqui. Para renomear dessa forma, pressione o F2 em cima da classe que você quer renomear. Muito bem, feito isso, vamos adicionar uma pasta aqui para o register. add new folder, register, dentro da desktop UI, add new window da APF com o nome de FRM Supplier Edit. Muito bem, beleza, formulário adicionado. Agora vamos colocar o evento lá no formulário de listagem das NFEs para abrir esse formulário aqui. Então vamos no formulário invoice. Vamos clicar aqui no importar. Já temos o evento aqui, btn import underline click, F12 para abrir o backend. Agora vamos criar uma instância do formulário que acabamos de adicionar. FRM supplier edit. Adicionar o using, Ctrl ponto, para abrir essa tela, com o nome de FRM Supplier Edit é igual a new FRM Supplier Edit. FRM Supplier Edit ponto owner, ou seja, quem que é a classe que é o dono dele, vai ser igual a essa classe que eu estou, que é o formulário da listagem das notas. Depois FRM Supplier Edit ponto show dialog. Ele abre o formulário. Esse show dialog retorna o valor. Então, se passarmos o mouse aqui, veremos que temos um bool e o nome da função, né? Show dialog. Esse bool é o retorno. Então, podemos atribuir esse retorno da seguinte forma: bool result é igual ao resultado desse formulário. Só que o bool lá é anulável, então aqui tem que ser anulável também. Beleza, vou renomear para supplier edit results, porque terá o formulário do produto também. Feito isso, vamos executar para ver como ficou. Ao movimento fiscal, temos aquele problema ainda do nosso último encontro, onde o formulário está um pouquinho maior do que deveria. Já vamos ajustar também. Importar XML, então já está abrindo o formulário aqui. Vamos ajustar essa questão do tamanho do formulário. Aqui no Invoice List, vamos ir para a tela de edição do DAPF, Shift F7, e aqui vamos adicionar a propriedade size do content igual a width and height. Também vamos trocar essa fonte aqui, ela está muito grande, e esse height aqui, vamos colocar alto. Colocando alto, ele irá diminuir o tamanho do data grid, porque o data grid não tem tamanho específico, então vamos definir uma altura para ele. Height igual 300, beleza. Isso deve resolver a questão do tamanho. Vamos executar. Pronto. Agora o tamanho dele fica correto e vamos implementar os dados do nosso formulário de fornecedor. Então, primeiramente, vamos adicionar font size igual. Aqui o title, vamos trocar para editar fornecedor, conferir se não digitamos nada errado. Vamos também alterar aonde que a janela abre. Então, window startup location igual a center owner. Então, aqui no grid, vamos iniciar adicionando um nome para ele. Então, vou remover esse fechamento de barra aqui. Name vai ser igual a grd name. Data const vai ser igual a supplier view model. E vamos adicionar o fechamento dele aqui. Dentro do grid, teremos a nossa definição das colunas, grid.raw definitions. Dentro da definição das colunas, teremos raw definition height equals to auto. E teremos uma coluna para o header, depois mais uma para a linha de informação 1, outra para a linha de informação 2, outra para o endereço, outra para o telefone e outra para o rodapé, onde ficarão os botões de salvar e cancelar. Vamos começar adicionando então. Adicionando nossa primeira label. Ela terá grid.raw igual a 0, font size 35, horizontal content alignment center, content fantasia, apenas para teste, font weight semi-bold, background, vamos colocar um light blue. Em seguida, adicionaremos nosso stack panel name stp supplier data 1 grid.raw ser igual a 1 e a orientation dele
horizontal. Esse orientation é o seguinte, se colocarmos vertical, os componentes serão empilhados dessa maneira, na vertical e horizontal, como se fosse uma linha. Vamos salvar. Então, aqui dentro do Stack Panel, teremos um label. Então, aqui dentro do Stack Panel, teremos um label, name LBL CNPJ, width 88, auto, margin 10,10, horizontal alignment center, horizontal content alignment right, vertical alignment center e o nosso content CNPJ. Em seguida teremos um text box, name txt CNPJ, width 150, page out, margin 10,10, vertical alignment center, horizontal alignment center. E agora temos a parte do binding, que é onde é feito o vínculo dos dados do objeto com os dados do componente da tela. Então, text será igual a binding. Como assim binding? O vínculo com a propriedade do objeto que faremos a ligação dos dados. Então, um vínculo com a propriedade CNPJ. Então, vamos copiar o CNPJ aqui, binding no CNPJ, vírgula, mode to way. Ou seja, se alterarmos o valor desse campo, essa alteração será refletida para a instância do objeto do tipo supplier view model. E se alterarmos o supplier view model, a alteração ocorrerá aqui na tela. Vamos para a próxima label. Aqui podemos fazer um truque. Vamos copiar esses componentes, colar aqui. E agora vamos para o nome. Então, simplesmente podemos apenas trocar aqui o nome e aqui. E o nome tem um width um pouquinho maior, 420. E agora o width do nosso formulário pode ser automático também. Perfeito, tamanho definido para alto. Agora vamos para o próximo Stack Panel. Então podemos simplesmente copiar a definição aqui. Grid Raw será 2. Vamos fechar ele aqui para não dar erro. Trocar o nome e vamos fazer o mesmo processo da cópia do componente. Então, copiar aqui os labels para ganhar um tempinho. Vamos colocar na linha de baixo. Depois do name, temos o commercial name já está lá em cima. Temos então a inscrição estadual. Vamos trocar aqui para IE. E aqui para IE. E aqui também. E aqui também. Pronto, temos o campo da inscrição estadual definido. Agora vamos para a inscrição estadual do substituto tributário. Ok. Agora é IEST, IEST e aqui IEST também. Muito bem. Agora vamos para o CRT. Mesma coisa. Copiar essa definição aqui. E vamos trocar aqui. ST, ST e aqui também. Beleza. Agora vamos criar nossos grids do endereço e telefone. Então, data grid, name, dtg address, grid .raw igual a 3, width, fecha ao 8, 100 pixels, margin 10. Fechar aqui e salvar. Agora vamos fazer o grid do telefone. Vamos trocar apenas para DTG Phone. Salvar. Olha que interessante. Era para termos dois grids aqui. Eles não apareceram porque essa propriedade está igual. Grid Raw, os dois. Então temos que mudar aqui para 4. Aí vai aparecer. Agora vamos para o nosso último Stack Panel, que é os botões de ação. Stack Panel, Name STP Actions, Orientation horizontal e Horizontal Alignment Right, para nossos botões alinharem para a esquerda. Teremos dois botões aqui. Teremos o BTN Save, White 80, Height 25, EX, Margin 10, Content, salvar. Temos que fechar ele aqui. Beleza. Faltou a propriedade aqui do Grid Raw. Quando não tem a propriedade, ele sempre cria no 0. Aí ele apareceu aqui em cima. Vamos trocar então. Grid.raw igual a 5. Pronto. E vamos ao btn cancelar. Cancel e o content cancelar.
conferir tudo aqui. Vou deixar esse rate como auto. Perfeito, agora vamos testar nossa aplicação. Esquecemos só uma coisinha aqui, que é a questão do tamanho. Size do content, width and height. Feita a consideração, vamos executar nossa aplicação. Beleza, vamos clicar no importar. Agora temos nossa fantasia aparecendo aqui corretamente. Mas queremos fazer com que cheguem dados aqui. Então eu vou deixar sem content nenhum aqui. Muito bem, feita a criação do formulário, vamos fazer a parte onde os dados chegam nesse formulário. Então teremos aqui uma private supplier view model com o nome de underline supplier view model. E aqui no nosso construtor, iremos receber um supplier view model e fazer a atribuição do supplier view model no construtor. Então, feita essa atribuição, vamos implementar o método loaded no form, clicar com F12 aqui e vamos colocar this.dataContext é igual underline supplier view model. Vou trocar aqui para ficar de acordo com o que está batendo lá. Então, teremos que aqui no Fantasia, ao invés de termos o content dessa forma, como um espaço em branco, teremos ele como um binding. Então, será binding, o nome da propriedade que iremos fazer o binding, commercial name e o mode two-way. Agora vamos fazer a chamada desse construtor. Então agora, como alteramos o construtor do nosso método, o que é o construtor? É esse método público que é chamado quando a classe é criada. Esse método agora ele tem essa classe para ser criada, é obrigatório que seja fornecido um supplier view model para ela. Então agora temos que passar um supplier view model. Então vamos criar supplier view model válido. Esse supplier view model virá da nossa rotina de importação de NFE. Mas para objetivos de teste do binding, podemos apenas criar uma instância dele aqui e já testar se o nosso formulário está funcionando corretamente. Supplier view model com o nome de supplier view model é igual a new supplier view model. Então, name vai ser igual ao nome do fornecedor. Commercial name, fantasia do fornecedor. Faltou igual aqui. CNPJ é igual. Aqui tem um truque para testarmos coisas com dados válidos, que é utilizar esse site aqui, ó, for devs. Gerador CNPJ. Esse site contém várias ferramentas que facilitam muito a questão da geração de dados de testes. Então, olha só, temos bastante informação aqui. Vamos gerar 100 pontuação. Vamos pegar o CNPJ, colocar no nosso fornecedor, inscrição estadual também. Beleza. Aqui não tem inscrição estadual ST. Vamos colocar a mesma. Como não tem aí a DST, vou colocar a mesma com ST aqui na frente, só para sabermos que alterou. E a última propriedade é CRT. Muito bem, feito isso, podemos passar esse supplier view model como parâmetro para o nosso formulário e ele vai parar de dar erro. Muito bem, feitas as alterações, vamos testar nossa aplicação. Vamos executar aqui, movimento fiscal, importar XML. Não mostrou nada, né? E tá dando alguns erros aqui. O que acontece? Eu coloquei o data context aqui nesse local e não deve ser aqui. Ele tem de ficar aqui no nosso método loaded, como o data context. Até aqui no construtor também dá, mas eu prefiro no loaded, que fica um pouco mais fácil de tratar depois. Então vamos executar para ver se dá certo. Muito bem, atribuiu. Não temos telefone e endereço ainda. Então o que acontece por debaixo dos panos aqui? Vou colocar um breakpoint para vermos a execução do programa em tempo real. F9 para colocar o breakpoint. Vamos clicar no executar, movimento, fiscal, importar. Aí quando a gente clica no importar, esse clique vai chamar esse evento. E dentro desse evento teremos a criação desse supplier view model com as propriedades definidas aqui. F10. Depois criamos uma instância desse formulário supplier edit
passando esses dados como parâmetro para ele, ou seja, esse objeto. E aqui ele será criado. Quando ele é criado aqui, esses dados chegarão no construtor para ele. A tela será criada por esse initialize componente, é o que vai fazer a criação da tela em si, da parte visual da tela. E em seguida irá atribuir esse supplier view model, o underline, igual ao que veio como parâmetro. Então, agora ele já tem valor. Feito isso, ele irá passar, atribuir as propriedades, e quando chamar o show dialog, ele vai chamar o loaded, ou seja, a tela está carregada. E vai atribuir o data context que está null para esse supplier view model que passamos como parâmetro. Isso irá fazer com que as propriedades sejam atribuídas à tela. Feito isso, ele exibirá a tela. Eu coloquei o CRT aqui igual o IE. Vamos arrumar. Na verdade, eu deixei o CRT tá certo, é o label que tá errado. Tava como IE. Então, se abrirmos lá novamente, para remover os breakpoints, Ctrl Shift F9. E agora sim temos o CRT no local certo. Aqui o nosso formulário de listado está com o nome errado. Vamos aproveitar para arrumar. Beleza. Então, movimento fiscal. Agora temos NFI aqui no topo, importar XML e os dados carregados de teste. Nosso próximo encontro, faremos a importação do XML como um todo, atribuindo endereços e telefones, apenas visual. E a partir desse ponto, iremos criar a nossa API para fazer a importação do XML via API e retornar os objetos da API, para finalmente persistirmos esses dados numa base de dados. Galera, muito obrigado. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo que o normal, mas porque são bastante passos aqui. Valeu e nos encontramos no próximo vídeo.